O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. E que bom que essa palavra chegou até nós. Que bom que homens de Deus deram a própria vida para que o Evangelho fosse anunciado, para que essa palavra da vida chegasse até o nosso coração. Bendito seja Deus por isso. Nós estamos nestes dias celebrando o tempo pascal e nós colhemos muitos frutos nesse tempo pascal. E a conversão, a mudança, o encontro pessoal com Jesus é um desses frutos. E nós vimos isso de forma explícita na primeira leitura de hoje. Hoje nós não celebramos a conversão de São Paulo, mas essa leitura entra dentro de um contexto pascal. A transformação de vida que se dá naqueles que encontram o Senhor, naqueles que experimentam a força da sua ressurreição. E uma coisa interessante que o episódio de hoje nos revela é esta identificação de Cristo com cada um de nós. Ali, naquele momento de encontro com o Senhor, Saulo pôde nos dar a possibilidade de compreender que não somos nós que nos identificamos com Cristo, mas Ele se identificou conosco. Ele quis se identificar a cada um de nós. E por isso que nós entendemos a leitura do Evangelho, do discurso do pão da vida, porque a Eucaristia é para nós esse lugar por excelência da identificação do Senhor com cada um de nós e da nossa identificação com Ele. Seria uma grande contradição se nós vivêssemos esta experiência de participar da mesa do Senhor, do seu corpo e do seu sangue, e se saíssemos e nos comportássemos como pagãos, nos desidentificássemos da pessoa de Cristo, não tivéssemos as suas mesmas atitudes, os seus mesmos sentimentos, se nós não nos comportássemos de fato como Cristo nos ensinou, porque seria um choque. Ele se manifestou e ele se identificou com cada um de nós, porque ele disse a Saulo: você está me perseguindo porque você persegue a minha igreja, os meus irmãos, e eu estou neles. Então, isso é uma grande responsabilidade para cada um de nós, que nos aproximamos do altar do Senhor, que participamos dessa mesa,
que comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo vinho. Nós nos identificamos com Cristo. Antes disso, Ele se identificou com cada um de nós. Então, meus irmãos, nos esforcemos por nos comportar à altura deste dom que nós recebemos. Nos comportemos para que as nossas atitudes, o nosso modo de ser, o nosso modo de proceder, revele de fato pessoas eucarísticas. Pessoas eucarísticas não são pessoas, simplesmente, me entendam bem, que fazem comunhão diária, mas são pessoas que diariamente se identificam com Cristo e se comportam da mesma forma que Cristo. Porque não teria sentido nenhum fazermos comunhão diária se o nosso cotidiano revela uma outra coisa, se nós nos comportamos de uma outra forma, como inimigos do Senhor, inimigos dos nossos irmãos. Seria uma grande contradição. Então a palavra de Deus hoje nos revela esta graça. E como eu disse, nesse tempo pascal, a vida de Saulo e a experiência de Saulo é um fruto da ressurreição. É um fruto maduro da experiência do cristianismo que nós vimos encarnado na vida de Estevão durante essa semana. Na primeira leitura, nós meditávamos sobre a experiência de Estevão, que foi o primeiro a se identificar tal qual ao Mestre Jesus. Nós vimos que até os relatos da morte de Estevão se identificam, são os mesmos elementos presentes na morte de Jesus. Então Estevão é esse ícone do cristão maduro, que está disposto a dar a vida por causa do seu mestre. E aí Saulo aparece como esse fruto da morte de Estevão, do nascimento da igreja. A conversão, meus irmãos, é esse fruto da ressurreição. A transformação de vida, nós falávamos isso ali nos dias das oitavas da Páscoa. A prova concreta da ressurreição de Jesus somos nós. É a transformação de vida em nós. A mudança que aconteceu em nós. Este é o fruto da ressurreição. Diz a primeira leitura que naquele tempo Paulo, ele respirava, ares de ameaça e de morte. A tradução do grego não é respirar, é inspirar, porque na verdade fala de dentro. Saulo trazia dentro dele estas realidades. O ar que ele inspirava, que vinha dentro dele, era perseguição e morte. Era o que saía de dentro dele, era o que estava dentro dele. Muitas vezes nós também geramos isso. E quando se manifesta essa iniquidade presente dentro de nós, que estrago que nós fazemos à nossa volta, A experiência que Saulo faz é de fazer o contrário. Depois, o que esse homem coloca para fora é somente Cristo, Cristo que vive dentro dele, aquela experiência que ele diz, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas Paulo passou por essa experiência de tocar dentro dele as suas misérias, as suas maquinações contra a igreja de Jesus. Nós vamos entender o contexto dele, porque Tarso está num contexto grego, helenista, e ali não era o contexto de Jerusalém, eles não estavam próximos do templo. Então, a defesa da identidade judaica era muito forte no contexto de Saulo, Quando a gente está longe das nossas raízes, quando a gente está num contexto hostil, é natural que nós preservemos a nossa identidade. É natural que a gente preserve aquilo que é nosso, que é próprio. Então, Saulo tinha isso muito encarnado, E o interessante é que a demonstração do que ele faz, de pedir cartas, de perseguir a espada à igreja de Cristo, é um reflexo também de uma forma de igreja que muitas vezes ainda persiste no meio de nós. Porque até aquele momento, Paulo não tinha feito o seu encontro pessoal com o Senhor. Mas essa realidade de rigidez, de fechamento, também revela muitas vezes uma igreja que não age a partir da força do Espírito Santo. Nós estamos caminhando para Pentecostes.
Nós estamos nos preparando para celebrar a solenidade de Pentecostes. E como o Papa Francisco tem insistido conosco nisso, não é? Uma igreja em saída, uma igreja aberta, uma igreja que saiba dialogar. Esta realidade de Saulo demonstra muitas vezes em nós esse fechamento, essa rigidez, uma espécie, um tipo de igreja em nós somente legalista, que não se abre ao diferente, que não sabe dialogar com o diferente. Que testemunho cruel, que contra-testemunho, na verdade, que nós damos para o mundo quando internamente nós somos assim, rígidos, fechados, presos às nossas ideias, aos nossos conceitos e não sabemos nem dialogar entre nós, não sabemos nem fazer comunhão entre nós. Que contra-testemunho que nós damos para o mundo. Mas a graça é que o momento do confronto ele aparece, ele chega. Porque no caminho para Damasco, Saulo faz aquela experiência de ouvir uma voz. E qual foi a pergunta que essa voz fez? Por que me persegues? Jesus vai ao porquê de Saulo. Jesus entra no coração e na alma de Saulo. Não é assim? Quando a gente está num momento de dificuldade, num momento de crise, é o porquê que incomoda a nossa cabeça. Por quê? E o porquê precisa ressoar no coração de cada um de nós hoje nessa celebração. Por que eu me comporto assim? Por que eu tenho essa atitude? Por que essa rigidez? Por que esse fechamento? Por que manter dentro do meu coração esses sentimentos? Deixa o Espírito Santo também colocar no teu coração agora esta pergunta, este porquê. E que bom se nós nos tornássemos esta igreja que chega ao coração dos fiéis, que fala na alma dos fiéis, que pergunta ao coração dos fiéis o porquê, que desperta no coração das pessoas o verdadeiro sentido da existência delas, o verdadeiro sentido da presença delas nesse mundo. E olha que o porquê de Saulo era por amor a Deus, hein? Porque ele era um judeu ferrenho, ele era um judeu muito fiel às suas tradições. Por isso que nós vemos a dificuldade no evangelho de hoje dos judeus de compreenderem o discurso do pão da vida, porque não era fácil para um judeu colocar na cabeça esse discurso. Precisava passar pelo coração. E Saulo tinha um amor a Deus, mas que Deus era esse? Que Deus era esse que punia? Que Deus era esse que matava? Que Deus era esse que ordenava a perseguição? Não era a imagem do Deus verdadeiro. E ele precisava fazer essa experiência de um porquê. E abrir mão daquilo que era mais importante para ele. Na realidade, a qual ele estava mais apegado, as suas tradições, os seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu, ele tinha que abrir mão de algo que era mais importante. E aí, naquele diálogo, respondendo a esse porquê, Jesus diz: eu sou Jesus a quem estás perseguindo. Volto no que eu falei no começo, a identificação de Cristo com a sua igreja. Ali nasce cristianismo. O cristianismo é quando Cristo se identificou com cada um de nós. Cristianismo não é, entendam bem, meramente uma religião. Cristianismo é um dom. Ser cristão é um dom. É receber o Cristo que se identifica comigo. E eu vou lutar e eu vou me esforçar para corresponder a essa identificação. Vida cristã é a nossa tentativa diária de correspondermos à identificação que Cristo fez com cada um de nós. Isso é cristianismo. Ele me ama. Ele deu a vida por mim. E eu também quero dar a minha vida por ele. Ser cristão é estar disposto a dar a vida por causa de Jesus, porque ele deu a vida por todos nós. Inclinemos por um instante a nossa cabeça. Deixemo-nos interrogar pelo Espírito.
Deixe o Espírito Santo hoje perguntar ao teu coração tantos porquês. Deixe o Espírito Santo agir agora no seu interior, na sua alma, e perguntar pelas contradições que você tem vivido. Sejam situações de pecado, seja a sua fraqueza dominante, seja uma realidade, um vício, seja uma miséria que você tenha no seu interior. Deixe o Espírito Santo perguntar hoje o porquê disso. Por que muitas vezes você escolhe esse caminho? Por que você escolhe esta via e não a via do Senhor, não o caminho do Senhor? Deixe o Espírito Santo lhe ajudar a fazer essa experiência de encontro pessoal com o Senhor nesta manhã de sexta-feira. Deixe o Espírito Santo tocar o seu interior e transformar o seu interior. Esta graça, Senhor, que eu peço para mim, para os meus irmãos, aqueles que nos acompanham em casa, a graça de uma conversão profunda, de uma mudança profunda, de tomarmos consciência que Cristo se identificou com cada um de nós e agora eu preciso me identificar com Ele. E eu preciso reconhecer que em muitas situações eu não me pareço nada com Jesus. Eu me comporto como um estranho no corpo de Cristo que é a igreja. Mas eu preciso voltar. Eu preciso me identificar novamente com os meus irmãos. Eu preciso me identificar com aqueles que seguem o caminho que é o Senhor. Eu preciso me identificar com Cristo. Dai-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos e nós te suplicamos que sejamos tocados pela força do Teu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O refrão do Salmo de hoje: ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. A canção nova que é realizar esta missão junto com você. Obrigado porque você abraça conosco esta grande missão. Deus te abençoe, Deus te pague.